Glória a Deus. Com alegria, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Gente, ainda me perguntam por que eu falo que Jesus é muito lindo. Não tem como você não declarar isso. Pelas maravilhas de Deus, pelo cuidado de Deus, pela maneira como Ele opera nas nossas vidas. E eu já fui muito tocada pelo Senhor ao chegar aqui. Estava conversando com a missionária do Silênio, eu disse: olha que Deus tremendo. A juventude fez essa apresentação com esse louvor, essa ministração em dança, e eu fiquei impactada, porque antes de vir para cá, o Senhor me deu um louvor que eu nem conhecia, pela ministração que Ele quer nos entregar hoje. E o louvor qual era? Doce presença. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei. Eu não temerei. Se você não observou, essa foi a ministração na dança aqui. Glórias a Deus. Eu fico maravilhada porque Deus, Ele sabe exatamente o que a gente precisa em cada dia da nossa vida. Eu já te convido para abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Logo pela manhã, quando o pastor Gabriel disse: Ângela, no culto você leva a palavra hoje? Eu só digo amém, porque não vou recusar as oportunidades e o privilégio de fazer a vontade do Senhor. Perdão, gente, 33, Salmo 33. E desde então o Senhor ministrava ao meu coração uma palavra de uma forma muito forte. Esperança. E daqui a pouco eu vou te contar como foi que o Senhor confirmou essa palavra mais uma vez. Salmo 33, a partir do versículo 20, diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Em algumas versões diz assim: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti está a nossa esperança. Glória a Deus. E eu fiquei realmente maravilhada, porque nós estamos vivendo em um tempo onde há uma grande desesperança, onde você vê muitos olhares vazios, pessoas sem vida, como se elas acreditassem que não podem esperar por muita coisa. Pessoas tomadas de desesperança porque olham para tudo. Vão olhar para as crises que estão no mundo, para a economia, para a política, para a violência que está em todo lugar, para o crime organizado que já tem adentrado nas esferas de poderes constituídos. A desesperança porque a gente vê famílias destruídas, desesperança pelos dramas pessoais. E aí a gente percebe que o homem que não tem esperança, ele não tem força para lutar. Não tem. Ele não tem vontade de viver. Ele caminha sem fôlego, mergulhado em incredulidade, porque ele não espera nada de bom. Ele vai indo, mas não consegue enxergar nada de bom. Então ele caminha sem sonho. E eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus que projeta e que gera em nós os mais lindos sonhos. Porque Ele é um Deus que realiza sonhos. E se a gente caminhar sem sonho, a gente caminha sem vida. Sabe, se você for para o dicionário vai dizer que esperança é a expectativa de melhorar ou ter uma solução para algo específico ou para uma realidade de um todo da nossa vida humana. Mas se você perguntar para o crente
me diga qual é o significado de esperança. Aí o crente vai olhar e vai dizer assim: Jesus. Quem entendeu diz amém. Quando alguém olhar para você e perguntar: me explica, me fala do significado de esperança, você diz: tem nome. Esperança igual Jesus, o caminho, a verdade e a vida. No Salmo 119, o salmista ele faz um clamor a Deus. E ele diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixe envergonhado da minha esperança. Ele está dizendo: Senhor, me sustenta pelo que o Senhor diz que vai fazer, pelas tuas promessas, pelo que o Senhor fala que vai agir na minha vida, porque eu falo dessa esperança e a minha esperança está em ti. Eu não vou ser envergonhado, porque eu sei que o Senhor é fiel. Aleluia. Eu me lembro que na minha infância, eu não sei aqui na região do Nordeste, mas na minha infância a gente tinha um costume de pegar uns insetozinhos, pelo menos lá a gente chamava de esperança. Quem conhece? Aqui também é esperança? Vocês também pegavam a esperança? Aí a gente ia lá, né, na nossa infância, via aquele insetozinho, corria. Gente, era uma alegria tão grande no meu coração, porque eu pensava assim: algo bom vai acontecer. É assim ou não é? Não era o que era passado pra gente? Então quando eu via aquele insetozinho, eu corria, eu disse: é pra mim. Esse inseto verdinho traz esperança. Ele está aqui, então vai chegar uma boa notícia, vai chegar um presente, algo bom vai acontecer. De repente, a bichinha morria. Como que a gente ficava? Dá uma tristeza, né? E aí o que eu quero falar com isso? Que a nossa esperança não está apoiada, depositada em homens que falham, em recursos humanos. A nossa esperança, ela é viva e reina para todos sempre. É Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes você se decepcionou quando você depositou a sua confiança, a sua esperança na resposta de alguém, na ajuda de alguém, em alguém para chegar, para te socorrer, para chegar junto com você, para te livrar de uma situação, e não aconteceu. Mas eu quero te dizer que a esperança que nós estamos pregando, ela é presente na tua vida. Ela foi com você nos teus dias passados, ela está com você nesse presente e te seguirá em todos os dias da tua vida. A minha esperança é Jesus. Sabe, hoje no almoço, nós fomos fazer a distribuição do almoço para os moradores de rua, como sempre fazemos em um dia de domingo. E hoje a gente saiu assim, mais do que impactados. E eu olhei para Adriano, para Manu e disse: gente, hoje aqui no almoço, nessa distribuição, o Senhor me deu a resposta da ministração dessa tarde. Porque a palavra que eles liberaram hoje era incrível. Eles falavam sobre a esperança. Pensa comigo, qual é a situação desses moradores de rua? A gente olha para eles e vê o quê? Um caso perdido. Alguém sem vida, alguém sem sonho, alguém desacreditado, alguém que perdeu tudo e nem sequer imagina poder ter de volta o que um dia perdeu. Isso se nós falarmos do nosso ponto de vista humano, das nossas expectativas humanas. Mas nós conversávamos com eles e eles é quem começavam a falar com a gente, dizendo assim: eu não quero mais essa vida, eu quero deixar essa vida, eu preciso de ajuda. Enchia um olhinho de lágrima e dizia assim: eu não suporto mais. Teve um que disse pra gente: eu fui abandonado pela minha família, mas o Deus do céu não me abandonou. Eu tenho esperança, eu quero ir para a casa do Pai. O que eles estavam dizendo? Tanto homens como mulheres que falaram para a gente isso. É como se eles tivessem sede de dizer: eu estou me vendo assim, mas pelos olhos de Deus e pelo que eu sei que Deus pode fazer, eu consigo enxergar a minha vida transformada, a minha vida diferente, a minha vida restaurada, a minha vida restituída, e eu vivendo aquilo que nunca nem sequer um dia eu imaginei. Quem é que pode gerar isso no coração de quem está totalmente perdido? Só uma esperança.
que é contar, confiar, ser auxiliado por esse Deus. Como é que a gente não fica impactado com isso? Porque o que eles estavam dizendo, e de uma certa forma, era dando para a gente também uma lição, era dizendo assim, ó: esse Deus que vocês servem, realmente é o Deus do impossível. Eu posso esperar nele, porque eu sei que ele pode fazer. Eu não tenho como me ajudar, eu não tenho como sair, mas se ele pegar na minha mão, ele me levanta e me sustenta. E a gente se alegrou, porque eu penso, bem, então, vamos para a casa do Pai. Lá você vai ter o que você precisa. E aí o que a gente entende? Que a esperança, ela ativa os sonhos. Teve uma moradora que ela disse assim, eu disse, o que é que você mais sente falta? Ela disse, quando a minha filhinha chegava em casa da escola e dizia assim, mamãe, eu aprendi uma coisa. E quem é mãe sabe o que isso significa. Ela dizia, eu perdi tudo. Olha o que a esperança faz com a gente. Ela ativa em nós aquilo que um dia foi jogado fora. Ela disse, mas o pastor Chico Chagas me disse que Deus vai mudar a minha vida. E muita gente vai ser transformado pela minha história. Eu disse, eu creio. E me animei junto com ela. Porque a gente crê no que Deus pode fazer. Aleluia. Como é que Deus quer que a gente caminhe? Que a gente caminhe em esperança. Romanos 15:13 diz assim, ora o Deus de esperança, que vos encha de todo gozo em paz e crença, para que abudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É isso que o Pai Celestial quer que a gente faça. Caminhar em esperança. Sabe quando o cenário é de caos? O cenário é de morte. Aquele cenário que você diz assim, esse cenário é de coisas impossíveis. Eu já quero te dizer que nesses cenários Jesus se ergue e se apresenta como a nossa esperança. Eu amo isso. Por que que o Senhor pode se erguer? Porque Ele é Deus. Por que que Ele se apresenta? Porque Ele faz. E por que que Ele se lança nesses cenários impossíveis? Porque Ele muda cenário. E se Ele muda cenário, eu estou aqui para falar desse Deus que vai chegar nesses cenários impossíveis da sua vida. Ele pode dizer, eu sou a esperança. Eu sou a tua esperança para te ajudar. Eu sou a tua esperança para te animar, mulher. Eu sou a tua esperança para te levantar quando você está caído. Eu sou o teu auxílio. Eu sou aquele que chego para te socorrer, para te livrar. Eu sou a esperança para quem precisa de libertação. Ele é a esperança de salvação. Ele é a nossa esperança. E não é só para essa vida. Por isso que a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo, se a gente esperar em Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Ele não é esperança para a minha vida, para a sua vida só aqui nessa terra, mas é garantia e esperança de uma vida eterna com Ele. Aleluia. Eu quero te convidar para nós irmos para Marcos no capítulo 5. Somente para a gente frisar 2 versículos que já são bem conhecidos do povo de Deus. Marcos no capítulo 5, os versículos 35 e 36 diz assim a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Eu amo isso porque a esperança, ela alimenta a nossa fé. É porque eu posso esperar que eu tenho fé. Eu creio nisso. Ela alimenta a nossa fé. Mas antes de falar desse capítulo 5, eu queria voltar um pouquinho,
Porque no finalzinho do capítulo 4 de Marcos, a gente vê um momento em que os discípulos já estão em desespero. Você sabe disso, você conhece essa passagem. E ela sempre fala com a gente. Porque realmente vem muitas ondas e, sabe, tempestades para querer nos deixar desesperados, amedrontados. Sair gritando como se a gente não tivesse a quem recorrer. E nesse desespero, o que os discípulos fazem é clamar a Jesus o socorro dele. E Jesus então repreende os ventos, acalma o mar e se faz grande bonança. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é a esperança no nosso momento de angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. O que ele está dizendo, eu sou bem presente porque eu estou na tua vida. Eu estou na tua história. Eu estou no teu barquinho e eu amo isso. Porque só de você entender que ele está com você, não é para a gente ficar desesperado. A gente tem com quem contar. E com todo o poder que ele age, que ele dispensa sobre as nossas vidas. Nós vamos ver logo em seguida, Jesus partindo, desembarcando numa região gentílica do lado leste, do lado da Galileia. Ele entra na região de Gadara e ali está o quê? Um homem que se feria com pedras, um homem que acorrentavam e nenhuma corrente segurava ele, um homem desacreditado pela sua família, ninguém se encostava, ele vivia nos sepulcros, em outras palavras, ele estava vivendo no meio do cemitério, um vivo vivendo no meio dos mortos, possesso por uma legião de demônios. O que você diz de uma situação dessa? O que você me fala sobre uma vida dessa? Você vai dizer, não tem vida, está perdido, não tem jeito, é caso perdido. Um homem enfurecido, mas eu acho tremendo, porque Jesus, ele faz questão de passar. E quando ele chega, Jesus chega na esperança que só ele pode nos dar, para libertar, para curar, para transformar, para salvar e mais, fazer desse homem um missionário na sua terra. Jesus é a esperança para os acorrentados pelo mal. Você pensa comigo, esse homem não tinha como pedir ajuda não, tinha, gente? Tomado de demônio. Jesus é a esperança para o socorro que está preso, que não sai. Mas ele sabe, ele conhece, ele chega e ele determina. Aleluia. Jesus segue, atravessa para o outro lado e vai ali para onde ele vivia, em Cafarnaum. O que é que tem? Uma grande multidão. Quem é que está no meio dessa multidão? A tão conhecida mulher do fluxo de sangue. Que sofrimento, meu Deus. Quem é mulher sabe disso, pode imaginar como essa mulher vivia debilitada. Uma mulher sangrando, gente, não era 12 meses, 12 anos. Era muito sofrimento, além do sofrimento, viver isolada da comunidade, porque para aquele momento, para aquela cultura, essa mulher, por ter esse fluxo de sangue, cerimonialmente ela estava imunda, então ela não podia estar ali. Mas era uma mulher que lutou, foi em busca de socorro, bateu na porta dos médicos, foi atrás da medicina, gastou o que tinha e nada. E nesse nada é que eu quero te dizer, que quando a medicina põe um ponto final, quando a ciência põe um ponto final, é a hora que você entende que a palavra do homem não vai determinar a sua história. É nessa hora que essa mulher pensa, se eu for lá, olha a esperança, olha a motivação, olha a fé, se eu for lá e só tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Vocês entendem que esperança, ela nos anima, Andresa? Por quê? Porque quem está desesperançado está desanimado. Quem está desanimado não tem força para fazer nada. Essa mulher, por esperança de tocar a Jesus e ser curada, ela alimenta essa fé e pela fé ela toma uma força. Porque sinceramente eu fico pensando como é que uma pessoa tão debilitada como ela estava, fisicamente, emocionalmente, materialmente,
ela encontra força para entrar no meio da multidão e tocar Jesus. Que você seja ativado na sua esperança hoje em Cristo Jesus, para você estar animado e dar os passos de fé para receber a tua vitória. Aleluia. E ela vai de maneira que recebe a sua cura imediatamente. E o que a gente vê nesse contexto é que Jesus é a esperança quando o homem dá a última palavra. Mas você já sabe, né? E o crente sempre declara: a última palavra ainda é a de aleluia. Antes dessa mulher tocar em Jesus, a palavra diz que esse homem, Jairo, um homem importante, um homem de influência, um homem de posição, ele vai ao encontro de Jesus. Sua filhinha, a sua única filha de 12 anos, estava à morte. E ele, com certeza, deve ter tentado de tudo, sim ou não? Um homem de posição, um homem de influência, um homem de condições, ele deve ter tentado de tudo. Deve ter buscado recursos, buscado pessoas, buscado todas as formas que estivesse ao seu alcance, dentro da sua possibilidade de ver a sua filha bem. Mas nas limitações que todos nós temos, esse homem é frustrado por essas buscas, por essas tentativas. Mas ele vai até Jesus, que é a esperança, para um grito de socorro. E quando ele encontra com Jesus, ele se prostra. E ele faz um pedido: vai na minha casa. Vem comigo na minha casa. Impõe a tua mão sobre a minha filha, porque ela vai ficar curada. Sabe, eu fico pensando o quão angustiado esse pai estava. E nesse intervalo de tempo que ele fala com Jesus, e Jesus está pronto para ir, é o momento em que essa mulher toca na orla de Jesus. E nós sabemos que Jesus para, porque ele quer saber quem lhe tocou. E sem dúvida que era muita gente. Porque quando Jesus pergunta quem me tocou, vão dizer: peraí, Jesus, é gente demais aqui, você quer que a gente saiba quem te tocou? Não, alguém me tocou diferente, eu quero saber quem é, porque saiu virtude de mim. Jesus dá atenção para aquela mulher. E enquanto Jesus ainda está falando com essa mulher, ai gente, o Jairo, tão cheio de esperança, recebe uma notícia. Chegam para ele e diz: não incomoda mais o mestre não, a sua filha já morreu. Sabe o que eu penso? Que nessa hora Jairo sentiu o que a gente sente quando algo terrível acontece. Você sente como se o mundo desabasse na sua cabeça. O seu corpo desfalece, fica sem força. Você fica arrasado e, na verdade, eu acho que em momentos assim, a gente não consegue nem sequer pensar direito. A gente se sente tão perdido, mas Jesus, ele não quer que a gente perca a nossa esperança. Que a gente olhe para ele, foque nele, não importa o que está acontecendo ao redor e nem o que está chegando aos nossos ouvidos. Mas o que a gente tem que olhar fixamente, deixar entrar no nosso coração para frutificar, é o que o Senhor diz. E Deus é tão bom, Jesus é tão incrivelmente lindo na sua compaixão, que antes que Jairo pense em se conformar com a situação, Jesus diz: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para filhas e filhos aqui nesta noite: não temas, crê somente. Porque Jesus sabe que quando a gente teme, a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente quer entregar os pontos. Para a gente já está bom, abaixa as portas.
Quando você está dessa forma, Jesus vem te dizer para você continuar acreditando. Por quê? Porque o teu casamento não será destruído, porque os teus filhos não vão ficar na mão do diabo, porque a tua empresa não vai quebrar, porque os teus sonhos não vão morrer, porque você não vai morrer nessa doença, vai glorificar o nome dele, porque ele é Deus. Tudo que a gente precisa é ouvir o Senhor, porque a voz dele acalma a nossa alma, e a voz dele nos faz entender que ainda há esperança, porque é a própria esperança que está falando ao meu e ao teu respeito. Jesus vai, e a palavra diz que vai com Pedro, Tiago, João, e quando Jesus chega é lamento, gente. Eu fico pensando a tristeza que estava, porque o que estava acontecendo ali era o cenário já de luto, o lamento. E conhecendo a palavra, você sabe que Jesus vai dizer: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? A menina só dorme. E na zombaria, Jesus entra para o quarto. Quem estava zombando fica de fora. Não participa, né? Contempla o milagre, mas não participa do momento, não vê o sobrenatural. E Jesus dá ordem sobre aquela menina: menina, levanta-te. E diante da ordem de Deus, o que é que acontece? Levanta. Agora dá de comer a menina. Quem estava chorando, um cenário de morte, um cenário já de luto, um cenário de lamento, há uma mudança total, porque onde havia a morte, agora a vida, onde não tinha mais jeito, agora a esperança chegou e dominou a situação. Aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 146: bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Eu quero te perguntar nesta tarde: em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem esperado? Como que está a tua caminhada? Como que está a tua história? Como que estão os teus sonhos? Talvez hoje foi um dia que você chegou aqui pensando: não tem mais jeito, não há mais o que fazer, é isso mesmo, eu vou me conformar. E o coração se abate, e a alma entristece, e o olhar fica caído, e todo mundo percebe que a gente está mal, que a gente está triste. Eu quero te perguntar: em quem você tem colocado a sua esperança? Quando a desesperança bater a porta, faz o que diz a palavra de Deus: traz à memória aquilo que te dá esperança. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo quanto está aqui é para nós tomarmos posse. A palavra de Deus, o cuidado de Deus, as promessas de Deus. Ele é a esperança para o aflito, Ele é a esperança para o caído, Ele é a esperança para o angustiado, Ele é a esperança para o desesperançado, Ele é a esperança para o desanimado, Ele é a esperança para o aprisionado, Ele é a esperança para a causa perdida, Ele é a esperança para a família desestruturada, Ele é a esperança para o negócio que está abalado, Ele é a esperança para os nossos sentimentos, Ele é a esperança para a nossa vida, a nossa história, o nosso caminhar. E eu te encorajo nesta tarde, já início de noite, que você deposite a sua esperança em Deus, em Cristo Jesus. Eu não sei quem chegou hoje aqui com a alma tão abatida, tão desanimado, se sentindo assim, sem esperança, mas eu quero te dizer: Jesus é a esperança para a tua caminhada. Tem gente aqui que está dizendo: Senhor, eu estou ouvindo essa mulher aí falando, parece que ela está falando comigo, porque eu tenho andado muito abatido, a minha vida tem sido muito sem graça, as lutas têm tomado conta dos meus sonhos e sufocado tudo que um dia eu pensei em fazer. O Senhor te convida para você colocar sua esperança nele
entregar os seus sonhos para Ele, deixar Ele projetar tudo para você, Ele mover em teu favor. Se tem alguém nesta noite que ainda não depositou a sua esperança em Cristo, não confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te dizer, hoje é um dia perfeito para você sentir a vida nova que o Senhor tem para você e começar a caminhar nela e desfrutar do que o Senhor tem para a tua vida. Eu sei como é, a gente ouve as pessoas falar de Jesus, a gente ouve as pessoas falando de uma vida com Cristo e parece que é tão longe do que a gente imagina que pode ser. Mas tem uma coisa que você pode fazer sem medo de arriscar, é entregar a sua vida para aquele que sabe o que é melhor para você. Se há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus e deixar a sua vida ser conduzida por Ele, que é a esperança, se coloque de pé, levanta a tua mão, aceita Jesus, deixa Ele mudar o teu caminhar. Sabe quando eu vejo, glória a Deus, alguém pode abraçar essa jovem aí em nome de Jesus? Se ela desejar vir aqui, nós queremos orar pela sua vida, minha amada. A palavra que foi confirmada hoje não foi por um acaso, é porque Jesus ama tanta gente, sabe que Ele nos atrai no amor, Ele fala do que Ele tem para nós. E já disseram para você que você já não tem mais o mesmo brilho. O Senhor está dizendo, eu vou colocar um brilho diferente em você. Nem é o que diziam que você tinha. Aleluia. Vem para Jesus, chega. Eu sou tão feliz com Jesus, porque um dia eu estive perdida. Um dia a nossa família estava perdida, e olha nós aqui para nos alegrarmos nele, no poder e na graça dele. Ele está falando de esperança, porque Ele é a viva esperança.